Olá, bom dia. Graça e paz, pastora Sandra falando. Hoje, dia 15 de outubro, eu quero convidar você para que a gente continue em Atos estudando. E eu quero compartilhar com você hoje o Atos capítulo 9. Eu vou ler apenas um versículo, mas eu gostaria que você se comprometesse com o Senhor para o teu conhecimento, para que você conheça um pouquinho melhor essa história que nós vamos falar aqui. Você vai ler do capítulo 9, do 1 ao verso 19. Eu quero comentar somente o 11, onde diz assim, ó. O Senhor lhe disse, vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso, chamado Saulo. Ele está orando. Paulo era fariseu, um judeu culto, que considerava herético o movimento cristão e por isso decidiu perseguir cruelmente os seus membros. Naquela estrada de Damasco, porém, uma luz brilhante o deteve de repente. Jesus falou diretamente com Saulo e o cegou. Como resultado, ele foi levado à cidade de Damasco, onde jejuou e orou como nunca. Por que Paulo ficou cego? É difícil fazer muita coisa quando se deixa subitamente de enxergar. Paulo não sabia se tratava de uma condição permanente, pelo menos até Deus falar-lhe em uma visão, certificando de que Ananias o procuraria e lhe restauraria a capacidade de enxergar. Em um instante aterrador, Jesus manifestou-lhe sua pessoa e sua santidade. Durante os 3 dias em que Saulo jejuou e orou, ele certamente analisou a sua vida. Acreditava que agira corretamente ao perseguir e prender os cristãos, mas agora sabia que, na verdade, perseguira a Jesus. Enquanto Saulo orava, Deus disse a Ananias que fosse ao encontro dele e orasse em seu favor, a fim de que aquele homem recuperasse a visão e ficasse cheio do Espírito Santo. Muitas vezes Deus permite que cheguemos a um lugar escuro na vida, onde não podemos ver sem a ajuda do Espírito Santo, a ajuda de Deus. E o faz justamente antes da maior revelação de nosso propósito e chamado. Sabe que lendo esse texto, eu fico pensando que do que nos adianta enxergar, e às vezes a gente acha que enxerga bem, né? A gente tem o hábito de dizer, não, eu sei, eu entendo, eu já vi. E na verdade, diante de Deus, olha como que Deus faz. Deus permitiu a Saulo que ele tivesse essa experiência, cegou, tirou a visão carnal, para que de uma vez por todas ele pudesse entender e enxergar Jesus. Eu acredito que esse deve ser um ponto assim crítico na vida de todo ser humano. Tem muita coisa que a gente procura ver com os nossos olhos carnais. E olhando com esses olhos carnais, nós não conseguimos entender. E quantas vezes eu já aconselhei pessoas que dizem, pastora, mas eu não estou vendo nada. Nós queremos ver. Existem muitas coisas, muitas revelações, muitos mistérios de Deus que Ele quer que nós venhamos enxergar, sabe como? De olhos fechados, de joelhos dobrados. Eu fico olhando aqui essa experiência de Saulo, que ele orou e jejuou. Ele estava orando quando ele teve a visão. E enquanto ele orava, Deus disse, vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. O próprio Deus revelou que ele estava orando. O próprio Deus contou. Vai lá, porque ele está orando. Então Deus ouviu a oração dele. O que será que ele estava orando, né? O que será que Saulo orava? Vocês já pararam para pensar nisso? Porque ele perseguia os cristãos.
E ele fazia isso porque ele era um homem, como que eu posso dizer, muito eficiente na sua tarefa, no cumprimento da sua tarefa. Ele fazia aquilo por achar que era correto. Mas quando ele tem um encontro com Jesus e que aquele clarão traz uma cegueira, o que será que ele entendeu? O que será que aconteceu? Eu fico às vezes pensando, o que será que ele orava? Deus ouviu a sua oração e mandou que o servo do Senhor fosse lá. Mandou Ananias ir e orar, ir ao encontro dele e orar para que ele, além de recuperar a visão, ele fosse cheio do Espírito Santo. Ah, Senhor, sabe como nós precisamos entender essa palavra? Como nós precisamos entender que muitas vezes, quando Deus permite que a gente esteja num lugar onde não vemos nada e mais. Hoje em dia, com essa questão de redes sociais e tudo mais, o que a pessoa vê é o que o diabo quer mostrar. A pessoa está passando por uma situação onde Deus quer que ela recupere a sua visão espiritual. Recuperar a visão espiritual é saber quem você é em Jesus, é entender o propósito e o chamado da sua vida. Quantas são as pessoas que conhecem Jesus no deserto, que conhecem Jesus num momento escuro da sua vida e passam a entender o chamado. Eu tenho tido uma experiência maravilhosa juntamente com a Miriam nesse ministério, da gente poder conhecer pessoas que estão apaixonadas por Jesus. E que a restauração do casamento, se Deus vai restaurar ou não, é uma bênção a mais, mas as pessoas estão apaixonadas, descobrindo o seu ministério. É por isso que o canal é restauração de aliança, e a primeira que deve ser restaurada é a nossa, entre você e Deus. Quem sabe você está num lugar escuro, onde você está procurando com os seus olhos e você não está vendo nada. O Senhor está falando o que vai fazer e o que você está vendo é totalmente ao contrário. Então eu quero dizer para você, feche os olhos carnais. Se jogue na presença do Senhor. Ore, busque a presença do Senhor. Ore, jejue e faça como Saulo, que quando ele fez isso, ele recebeu algo tão maravilhoso, que não foi somente a visão, mas que ele fosse cheio do Espírito Santo. Que esse momento difícil que você está passando aí agora sirva de uma alavanca para despertar e impulsionar você no seu ministério, no propósito, para descobrir o propósito e o chamado de Deus na sua vida. Amém? Vamos orar? Senhor meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus, assim como o Senhor apareceu a Saulo, e o Senhor cegou ele com o objetivo de chamar a sua atenção, porque o Senhor queria que ele realizasse uma tarefa muito grande. O Senhor realizou uma reviravolta miraculosa em sua vida. Nós sabemos que em alguns momentos o Senhor permite que nós venhamos enfrentar os locais escuros da nossa vida, os quais nós não conseguimos enxergar. E nós sabemos que nós não podemos fazer nada sem a tua ajuda, Pai. Vem, Senhor Jesus, nesse momento e levanta, meu Deus, essa pessoa que está orando comigo agora, que está, Senhor, com o seu coração inflamado, que está com as suas emoções, Senhor Jesus. Essa pessoa, ela está inclusive em um local escuro aonde o inimigo está querendo aprisionar e fazer com que ela caia numa depressão. Mas em nome de Jesus, nós precisamos fazer uma boa leitura até dos momentos escuros em que nós passamos, que é a vontade permissiva de Deus, para que nós venhamos reconhecer a grandeza e o poderio do Senhor em nós. Nós queremos te pedir ajuda. Ajuda-nos a fazer, Senhor, o que Saulo fez. Ele orou com fervor.
ele jejuou. Senhor, nós queremos fazer isso de modo, Senhor, que a nossa visão espiritual seja restaurada e que sejamos cheias do Teu Espírito Santo, cheios do Teu Espírito Santo. Que a Tua vontade se cumpra em nós, que esses lugares escuros por onde muitos se encontram agora, que esse seja o lugar aonde essa pessoa vai sair para a luz, mas para viver o propósito que o Senhor tem na vida de cada um, meu Deus. Traz, Senhor, a tua força, o teu discernimento, e que não existe nenhuma situação, não existe nenhum lugar que o Senhor nos leve para nos deixar perecer. Às vezes até nós mesmos é que buscamos essa situação, assim como Saulo, ele estava perseguindo os cristãos, mas quando teve um encontro com o Senhor, a vida dele mudou. Foi uma virada que houve tão grande na vida dele. Senhor, que isso possa acontecer com cada uma dessas pessoas que estão orando agora, Pai. E que o teu nome seja glorificado através da transformação que vai acontecer em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe seu dia. Que o seu dia seja um dia revelador da parte de Deus para você. Que você possa entender o processo que você está passando e que você venha descobrir qual é a vontade de Deus para a sua vida. Amém? Deus abençoe, um abraço e até a próxima.